começando Artigo 5º, um programa que leva até você temas que estão na Constituição Federal e que fazem parte do dia a dia de todos nós, cidadãos brasileiros. No programa de hoje vamos falar sobre cidadania. A Constituição tem entre seus fundamentos a cidadania e a dignidade da pessoa humana. E no artigo 5º fala sobre todos os direitos e garantias fundamentais, determinando que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, e garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros que moram no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E para falar sobre cidadania, nós recebemos dois convidados no estúdio do Artigo 5º. Está aqui conosco Otávio Forte, presidente do Instituto Goiano de Direito Constitucional. Também vamos conversar com Lígia Pavan Batista, professora de Ética e Política pela UNB e doutora em Filosofia pela USP. Sejam bem-vindos ao Artigo 5º. Doutora Lígia, eu gostaria que a senhora começasse explicando para a gente qual é o conceito de cidadania. Bom, é um conceito que vem da Grécia Antiga, né? Platão e Aristóteles definiram o cidadão como aquele que tem direito de tratar dos negócios públicos. Ou seja, a filosofia, ela nasce política, ela nasce na Grécia Antiga em decorrência do advento da polis. Só a partir da cidade é que a política surge e a ética surge. Então, ou seja, é necessário para a vida comum ter regras, né, de comportamento, ter leis, né? E o cidadão é aquele que tem o direito de agir sobre os negócios públicos. Cidadania na Grécia era feita de forma direta, né? Poucos eram cidadãos, mas eles exerciam a cidadania de forma direta. Hoje, como nós vivemos hoje nas democracias modernas, a cidadania pode ser tanto direta quanto representativa. Doutor Otávio, a nossa atual Constituição é conhecida como a Constituição Cidadã porque foi a que mais estabeleceu direitos e garantias fundamentais. Isso tem sido implementado? Todos eles já estão valendo na prática? Ainda temos que avançar muito na efetivação dessas garantias individuais, no respeito à cidadania e à dignidade da pessoa humana, que é respeitar a individualidade de cada um dos cidadãos e mais, permitir que essas pessoas possam exercer os seus direitos, possam exercer as suas escolhas e serem felizes da forma que optaram, sem prejudicar a sociedade, sem prejudicar o seu próximo. 250 artigos, inúmeros incisos e ainda 97 artigos no ato das disposições constitucionais transitórias, além das emendas. A Constituição Federal é a lei máxima do país e versa sobre os mais diversos direitos e deveres dos cidadãos. E agora ela ganhou uma versão voltada para crianças e adolescentes, inspirada no mundo dos quadrinhos. Todos nós somos regidos pela lei maior do país, a Constituição Federal. Mas como explicar para crianças e adolescentes o que é a Carta Magna e o que significam todos os incisos e artigos contidos nela? Este professor de Direito foi buscar nas histórias em quadrinhos a inspiração para traduzir a Constituição para uma linguagem adequada ao público infanto-juvenil. A ideia ganhou força justamente por causa de uma pergunta feita por uma criança durante uma palestra. Professor, quando a mãe obriga a gente a limpar o quarto, isso é trabalho infantil? Aí todo mundo riu, todo mundo achou engraçado, mas para mim foi assim uma revelação. É como se meu mundo desse uma virada, desse uma guinada. Eu falei, bom, aquela ideia que eu tenho, eu vou fazer. Agora eu vou escrever um livro para criança porque eu vi que as crianças se interessam pelo direito. Com a Constituição em quadrinhos, aprender os direitos e deveres do cidadão pode ser divertido. Com desenhos e linguagem acessível, o professor consegue atrair o interesse dos pequenos e mostra que quanto mais cedo se aprende sobre as leis, fica mais fácil cobrar que elas sejam aplicadas corretamente. Eles entendem que o direito não é difícil. Ensinando para a criança, ela vai se apoderar dos seus direitos e aí ela vai crescer, vamos dizer assim, sendo um cidadão mais completo, porque não é só aquela coisa teórica de que cidadão é quem pode votar. Cidadão é quem sabe dos seus direitos. Doutora Lígia, as crianças têm uma curiosidade natural sobre tudo, inclusive sobre as leis? Sim, eu acho importante divulgar, acima de tudo, os valores éticos, porque o que está na base da lei são os princípios éticos. E isso a gente pode
ensinar para as crianças desde a idade mais jovem, né, de forma lúdica e até através do esporte. Tem um projeto da Unesco que se chama Jogue Limpo, né, que através do esporte se transmite valores importantes para a cidadania, como solidariedade, honestidade, justiça, comportamento adequado, e tudo eles estão brincando. Então, brincando e aprendendo, E né? aprendendo. Isso eu acho importante. Já aproveitando, inclusive, agora o momento da Copa do Mundo, né? Pode ser um momento que a gente pode aproveitar para difundir esses valores éticos, que são os valores nos quais as leis estão fundamentadas. E que podem ser aplicados em tudo no nosso dia a dia, né? No dia a dia, isso. Doutora Otávia, agora é muito difícil ensinar direito constitucional para crianças e adolescentes, ou se a gente aplica coisas práticas para elas, fica mais fácil? Não é difícil. A criança tem uma percepção muito grande. Por exemplo, nós já tivemos uma experiência na Ordem dos Advogados do Brasil de um projeto que chama OAB Vai à Escola. Projetos semelhantes acontecem no Ministério Público, na magistratura, em faculdades de direito, em que, neste caso, a ordem ia até as escolas públicas e fazia ali uma aula, uma palestra, onde sempre 15 minutos era sobre cidadania, sobre garantias individuais e sociais para as crianças. Sempre advogados jovens falando a linguagem das crianças, e a participação desses alunos era uma participação até surpreendente, porque essas crianças elas são ávidas pelo conhecimento. Então, elas, dentro de uma linguagem acessível, elas conseguem entender aquilo que é básico numa sociedade, que são o respeito aos deveres, o exercício dos direitos esses que são baseados em um bem comum, como a doutora Lígia disse, baseados em princípios éticos, princípios que visam o bem de toda a sociedade. E qual é o retorno desse trabalho feito com as crianças e adolescentes? Sempre vale a pena. Além do conhecimento de quem vai conversar com as crianças, há também a sua contribuição social de poder estar difundindo ali o exercício da cidadania. É um retorno imensurável com relação a essa experiência que você vive. E é um exercício de cidadania de via de mão dupla. Quem está conversando está ali passando a conscientização teórica e, ao mesmo tempo, a criança vai difundir isso com seus colegas, na sua casa, no seu ambiente de convivência. Doutora Lígia, então atrair as crianças para o mundo das leis sempre ajuda a formar cidadãos melhores? Com certeza, né? Desde o início, desde muito jovens, né? Eu queria fazer uma analogia, não é à toa que a Finlândia, que é o país que tem a melhor educação do mundo, é também o país, na lista de percepção da corrupção publicada anualmente pela ONG Transparência Internacional, um dos países que tem o menor índice de corrupção do mundo. Então, isso vem da educação básica, da educação fundamental, que no Brasil ainda deixa muito a desejar. Então, o nosso foco deveria estar na educação básica e no exercício da cidadania, através da educação e dos exemplos também da família, da sociedade, dos pais, da vida pública, né? Como se comportar no coletivo, na rua, na cidade, na praça, né? Isso é importante. Doutora Otávia, a doutora Lígia falou aqui nos exemplos dos pais. A criança acaba cobrando, quando ela aprende na escola, quando ela aprende num projeto como esse que o senhor citou, ela acaba cobrando que os pais, os familiares mais velhos tenham atitudes como ela viu ali naquelas palestras? Como bem disse a doutora Lígia, a alteração, a mudança de uma cultura social acontece com a educação básica. É a criança que, tendo uma educação diferenciada, às vezes no sua grade curricular, o exercício da cidadania, que vai chegar em casa, vai difundir isso e muitas vezes, para não dizer quase todas as vezes, vai cobrar dos seus pais. É comum hoje crianças que aprendem na escola educação de trânsito e quando estão andando de carro junto com seu pai e ele fura um sinal ou ele estaciona no lugar proibido e a criança cobra naquele momento, fala, papai, isso está errado. Nada mais é do que o conhecimento da criança, levando isso para o meio social. Mas é claro, é preciso realmente que se invista nessa educação, para que projetos como esse, como o do mostrado do professor Júlio, não sejam projetos individuais, projetos de entidades, mas sim uma política de Estado na educação para mudar a cultura brasileira.
Doutora Lígia, de uma maneira geral, a cultura brasileira já está mudando? A população tem mais consciência hoje da importância de ações de cidadania? Sim, mas está sendo muito lento, né? Então, a gente vê ONGs sendo organizados, movimentos sociais sendo organizados, mas a população brasileira ainda não tomou consciência de que todo poder emana do povo, que está na nossa Constituição também. Então, é importante que a gente conheça os nossos direitos constitucionais, né? Queria repetir as palavras do ministro Joaquim Barbosa, na aula magna que ofereceu para os alunos no ano passado, em 2013, na UNB, quando ele disse: é preciso estudar a Constituição para desenvolver um sentimento constitucional. Isso é, não basta somente cumprir o que está na letra da Constituição. Preciso amar a nossa Constituição, ela que garante nossos direitos, né? E ela está, o modo como eu consigo difundir isso, ela está presente em todos os programas dos cursos que eu ofereço, faz parte do programa. Estou difundindo, né? E eu acho importante isso, porque mesmo um público universitário, como é o que eu lido, né, não tem essa consciência do poder que tem nas mãos. Como fazer valer esses direitos? Tem que cobrar? O que tem que ser feito pela população? Olha, eu vejo a análise constitucional muito nos artigos que foram mostrados aqui no programa. O artigo 1º da Constituição Federal, quando fala da cidadania e do respeito à dignidade humana. Entendo que a sociedade brasileira, o cidadão brasileiro, ele já é conhecedor de muitos dos direitos. Ele precisa também conhecer os deveres, conhecer qual que é o limite do seu direito e começar a aplicar isso socialmente. É preciso que a sociedade evolua, é preciso que o cidadão saiba que ele tem um direito, mas o direito dele acaba quando começa o direito do próximo cidadão. É preciso que ele exerça a cidadania nas coisas mais básicas da vida em sociedade, de não jogar um papel na rua, de não parar num lugar proibido, de não parar na frente da garagem de outro cidadão. É o exercício dessa cidadania que vai refletir no exercício da sociedade, no exercício político de fiscalização, de cobrança, de eleição. Não há como o cidadão ser, no seu interior, um desrespeitador da cidadania e querer cobrar que aquele que o representa vai ser alguém diferente dele. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Cada um tem que fazer a sua parte e exercer a cidadania, exercer os seus direitos, mas também respeitar o direito da sociedade e do próximo. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. O artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Os nossos convidados são Lígia Pavan Batista, professora de Ética e Política da UNB e doutora em Filosofia pela USP. Também vamos conversar com Otávio Forte, presidente do Instituto Goiano de Direito Constitucional. No programa de hoje estamos falando sobre cidadania. E uma lei de 1996 estabelece as diretrizes e bases da educação brasileira. Entre elas está a preparação para que os estudantes se tornem cidadãos. A lei determina que a educação é dever da família e do Estado. Deve ser inspirada nos princípios da liberdade e nos ideais de solidariedade humana. E tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Doutora Lígia, a gente já falou um pouquinho aqui, mas é bom esclarecer um pouco mais. De que forma se prepara os estudantes para a cidadania? Eu acho que a educação deve ser considerada, como bem falou o doutor Otávio, uma questão de Estado no Brasil, né? Então, nossa educação básica e fundamental ainda deixa muito a desejar. A disciplina Ética e Cidadania deve estar incluída no currículo básico de todos os estudantes e ela deve ser feita por meio de uma capacitação dos professores, porque a nossa dificuldade é essa. No ensino superior, nós temos uma boa qualidade, professores capacitados. E no ensino básico e fundamental, não. E eu acho que seria importante dar esse foco também no ensino fundamental, através da disciplina Ética e Cidadania, com um programa bem definido, até com o apoio dos professores universitários. E essa disciplina, ela está nos currículos de todas as séries ou ainda não? Não, ainda não. Inclusive, tem muita resistência por causa disso, porque é preciso primeiro capacitar os professores para o ensino da filosofia ou da disciplina Ética e Cidadania, né, para o ensino básico e fundamental. Doutor Otávio, mas além da teoria, é importante ter a prática também, né? Com certeza.
além da aula teórica, o exercício disso, com brincadeiras, de às vezes uma criança brincar com o braço para trás, para verificar como que é uma criança que tem uma necessidade especial. São atividades levadas de brincadeiras para crianças, mas que estão despertando o respeito à cidadania, o respeito a princípios da ética, que nada mais são do que aquilo que está expressado na nossa Constituição Federal. Quer dizer que direito, então, não deve ficar restrito só aos bancos acadêmicos e às bibliotecas, tem que estar no dia a dia até mesmo das crianças. Com certeza. Isso nós já aprendemos isso na faculdade, essa mistura entre teoria e as matérias práticas, que fazem com que aquela carga teórica que você recebe em sala de aula, você saiba como exercer. Muitas vezes uma atividade prática antecedida de uma carga teórica faz com que a criança e o universitário mesmo consiga entender como que ele vai desenvolver o ensinamento que ele teve. E que tipo de retorno esse trabalho traz para os profissionais? Na verdade, é uma retribuição para a sociedade daquilo que você recebe da própria sociedade. O advogado, enquanto um colaborador da prestação jurisdicional, enquanto um partícipe do Estado democrático de direito, ele presta a sua retribuição para a sociedade, passando ensino básico de cidadania, e isso traz para ele, além do respaldo ou do retorno como cidadão, de uma satisfação pessoal de participar da vida social do seu país, que sem nenhum valor econômico consegue mensurar isso. Nas ruas, as pessoas falam sobre o ensino da cidadania para as crianças. A equipe do Artigo 5º foi conferir as opiniões. Ter a conscientização de ser um cidadão desde criança, né? Isso é importante para a criança, já para ele crescer com essa noção de cidadania, né? Não só sobre os direitos, mas os deveres principalmente, né? Porque cada direito esbarra no direito de outro, o que gera para cada um, em cada situação, um dever. Geralmente as pessoas são lesadas, né? E às vezes não sabem nem que estão sendo lesadas. Então elas não procuram o direito, não procuram a justiça e acabam assim naquela onda de deixa passar. Se você não tem cidadania, você não tem esclarecimento. Tá? Então é muito importante os pais, os responsáveis passarem para os filhos, para os adolescentes, porque eles sabem no futuro o que é que ele deve ter de direito e o que ele tem de deveres. Eles começam a tomar consciência de que eles fazem parte de um contexto maior dentro da sociedade, que eles não vivem sozinhos. Doutora Lígia, uma das entrevistadas falou ali que muitas vezes as pessoas são lesadas e nem sabem. O saber é sinônimo de poder para a população? Com certeza. Informação, conhecimento, educação é tudo, né? E a gente não tem tanta consciência disso, mas é importantíssimo conhecer nossos direitos e nossos deveres. Foi comentado aqui, o doutor Otávio comentou também, a participante também comentou na entrevista na rua. Cada direito implica um dever, são complementares, né? E essa complementaridade também é um texto do Rousseau que ressalta isso, né? O contrato social do Rousseau, que aparece essa ideia de que direitos e deveres são complementares, né? E conhecendo nossos direitos, conhecendo os dos outros, temos o princípio de que respeitamos o outro, né? Respeitamos o outro. Por aí já vem uma vida melhor, né? Já tem uma noção, né? Das garantias dos princípios fundamentais para que a vida em comum funcione. É como disse o outro entrevistado, doutor Otávio, que as crianças e os adolescentes vão aprendendo que não se vive sozinho, que vivem em sociedade. É o exercício da cidadania, é saber viver em sociedade, conhecer o seu direito, conhecer o limite do seu direito e saber que o cidadão, o seu amigo ou a pessoa que está cruzando com você na rua, ela possui os mesmos direitos que você. E se você quer que o seu direito seja respeitado, você tem que respeitar o do outro. Isso é viver em sociedade, isso é colaborar para que a sociedade seja boa para todos nós, que é buscar uma vida social pelo menos digna e pelo menos respeitosa. Isso vale para as atividades mais corriqueiras do nosso dia a dia também, né? Eu costumo citar isso em sala de aula, que nós ainda temos que evoluir muito, sairmos do nosso individualismo e começar a entender que existem pessoas vivendo em sociedade como nós. Eu dou um exemplo que é típico, que
que é do carro, e já falei aqui, que é da pessoa que para o carro na frente da garagem de outro e fala, não, só vou ali rapidinho. Isso quer dizer, ela está preocupada só com ela. Ela está preocupada em resolver a vida dela, o problema dela, e isso custa o preço que for, prejudica quem ela quiser. E viver em sociedade não é isso. Mas a gente já pode dizer que isso começou a mudar, doutora Lígia, ou ainda não? Pode, mas lentamente, né? Assim, eu acho que é importante, a doutora Otávio falou muito bem, né? A consciência do interesse público e da vida pública, né? A esfera privada, o interesse privado, tem que ficar subordinado ao interesse público. Esse é o interesse comum, né? Então, eu vou ganhar também se eu estiver contribuindo com o interesse público, o meu interesse privado vai estar embutido no interesse público. Agora, o que a gente vê é uma distorção disso. A gente vê pessoas agindo dessa maneira, como ele falou, no trânsito diariamente, né, prejudicando o quê? O fluxo da rua, ou seja, o interesse comum. Né? 1 minuto que ele perderia e ajudaria muito o próximo. Né? O próximo, Então, é isso que falta ter essa noção de que o bem público sendo preservado por cada um de nós, o nosso interesse comum está garantido. Então, é isso que é importante. As regras gerais da ética já foram também discutidas por Hobbes quando ele usa um termo das escrituras, né? Faça aos outros o que queres que façam a ti. Né? E também por Kant, quando ele usa no imperativo categórico, age como se sua ação pudesse se tornar uma lei universal. Usando essa regra, que não é uma lei, é uma regra, né? Cada um vai se impor o coletivo sobre o individual. Né? O interesse coletivo, o interesse comum, o bem público, né? Que, aliás, já ressaltado por Aristóteles, né? O bem público é o único fim da vida pública. Doutor Otávio, de que maneira o ensino da cidadania fortalece o Poder Judiciário? Aquele que sabe exercer a sua cidadania, com certeza ele vai evitar até mesmo entrar num conflito em que ele não tem o direito, por exemplo. Aquele que conhece os seus direitos, aquele que conhece seus deveres, principalmente aquele que respeita o direito do próximo, ele muitas vezes vai deixar de criar um conflito, vai deixar de levar um conflito até o Poder Judiciário e, na maioria das vezes, vai deixar até mesmo de tumultuar o Judiciário com causas que a pessoa já tem um prévio conhecimento de qual que é a sua responsabilidade e qual que não é a sua responsabilidade. O exercício da cidadania vai diretamente influenciar no Poder Judiciário, até porque muitas das causas que estão ali no Judiciário nada mais são do que o respeito ao direito do próximo e a limitação do exercício do seu próprio direito. Isso fortalece também os outros poderes? O exercício da cidadania vai influenciar no Judiciário, mas vai influenciar também na forma de governar o Executivo, na forma de se lidar com o Legislativo e também, e aí é o principal, o cidadão vai saber escolher melhor o seu representante e vai escolher um representante que é semelhante a ele, um semelhante que respeita a cidadania. Bom, para encerrar, eu gostaria de saber de vocês o que é preciso para formar cidadãos mais conscientes e melhores. Doutora Lígia. A Constituição Federal de 88 é a Constituição Cidadã porque garante os direitos do cidadão e garante os direitos do cidadão contra quem? Contra o abuso do Estado. Né? O exercício da cidadania, o controle social, né, e a consciência de que o cidadão tem poder, né, que ele desconhece esse poder, vai ajudar bastante a ter esses direitos garantidos e diminuir, por consequência, o número de processos e que a justiça se torne, então, mais célere. Doutor Otávio, para o senhor. Para mim, é um investimento, uma política pública voltada à educação da criança, do adolescente, para conhecer e saber exercer a cidadania. É somente investindo em educação que nós vamos evoluir na cultura brasileira e aí a consequência é evoluir na nossa vida social, é termos uma sociedade mais voltada ao exercício da cidadania que busque o bem comum. Bom, e com essas constatações, nós chegamos ao final de mais um Artigo 5º. Doutora Lígia, doutor Otávio, agradeço muito a participação de vocês aqui conosco. E você também pode fazer parte do nosso programa, mandando sugestões para o e-mail artigo5@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Até lá.